estamos aqui em mais um episódio do NijuCast e hoje com uma presença inédita, que é a Tamara, empresária e sexóloga, que tem uma atuação extremamente importante aí na sociedade. Então é um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rô. Prazer meu estar aqui com você, com a Niju, com essa empresa linda, maravilhosa. Então é um prazer estar aqui com vocês. Então a Tamara aí tem um projeto muito legal. Ela tem uma história de vida e uma profissão bem inusitada, digamos assim, mas bem importante, né? Conta aí um pouquinho pra nós. Então, há 17 anos, na verdade, eu me dedico a uma empresa familiar, né? Que automaticamente era da família do meu esposo e eu acabei indo trabalhar com ele. Então, há 17 anos eu me dedico a isso. Mas há 7 para 8 anos, mais precisamente, por problemas de saúde, eu precisei ir buscar ajuda para mim mesma. E quando eu fui buscar ajuda para mim mesma, eu entendi que muitas pessoas precisavam da mesma ajuda que eu precisava também. E aí foi nessa época, então há mais ou menos 7 para 8 anos atrás, quando eu entrei para o mundo da sexualidade. Um mundo onde as pessoas ainda têm muita crença, muito tabu, muito preconceitos, né? Isso muito região sul do país, Brasil do modo geral, o mundo, mas a nossa região sul ainda mais impregnada com isso, né? E quando a gente fala, na verdade, de sexóloga, por exemplo, onde é uma das profissões a qual eu me dedico hoje também, eu não falo só de sexo. Muito pelo contrário, eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre gerar relacionamentos, né? Inclusive esses relacionamentos de empatia que a gente acaba criando com os nossos funcionários, né? Com os nossos amigos e com os nossos familiares também. Mas esse histórico da sexualidade é uma coisa que traz muito resultado. Então, por isso que eu também não consigo abrir mão nem da empresa familiar lá, ainda onde eu me dedico por 2 manhãs, e o meu histórico de sexóloga também. É que eu acho que esse nome remete um pouco, né? As pessoas escutam ouvir sexóloga e acham que é só uma limitação. Mas, na verdade, não. É uma profissão extremamente importante. Exato. Que trata, na verdade, sobre todos os relacionamentos, todos os né? aspectos da nossa vida. Na verdade, a sexualidade, que é o fator generativo que a gente fala, né? O sexo é um dos fatores da nossa sexualidade. E pra gente estar de bem com tudo, talvez a sexualidade seja o nosso principal e primordial fator, que é a nossa pulsão de vida, né? O nosso prazer de viver. Então, quais são os prazeres que eu tenho? Qual é o prazer de vida que eu tenho de levantar todas as manhãs e vir pra feira? A Rosana deve estar super empolgada com isso tudo. Então, isso são os nossos prazeres de vida, que é um dos fatores da nossa sexualidade também. Mas, como as pessoas acabam tendo essa visão um pouco deturpada ainda, elas acham que tem a ver somente com sexo, né? E não é, quando ela é vasta, né? Traz uma gama gigante de meios que a gente tem de melhorar para nós mesmos e para o outro. E como é que foi essa tua transição, assim, de sair da empresa familiar, né? Não ter uma dedicação exclusiva para tu se dedicar a outra, essa profissão que tu se encontrou, né? Sim. Não foi uma transição fácil. Eu sou formada em administração há quase 20 anos, sempre na linha de gestão de pessoas, sempre trabalhando com administrativo. E aí, eu gostava muito do que eu fazia, ainda gosto muito, tanto que por isso que não consigo me desligar 100% ainda. Mas, quando eu descobri realmente esse processo que eu precisava viver pela doença mesmo, eu entendi que era muito mais do que um trabalho, que era uma missão de vida. Então, eu sempre falo que não foi fácil, não foi. Como a gente falou ali antes, é cheio de tabu, cheio de preconceitos, as pessoas não entendem, te julgam. A gente foi muito julgada, né? Meu próprio esposo, né? O cara dono de uma transportadora, uma pessoa conhecida, como que ele não vai ser julgado? Então, assim, antes de mais nada, o quanto que a gente precisou ser resiliente para lidar com isso também, né? E aí, o que vai acontecer? Eu entendo que eu não consigo mais deixar aquilo de lado. Então, essa fusão, ela foi acontecendo aos poucos, não foi uma coisa fácil, né? Tanto como eu falo, eu ainda estou por 2 períodos na transportadora, não digo que mais trabalhando, mas gerindo, principalmente os meus laços familiares, que eu gosto de ter lá dentro, né? E de levar para todos os funcionários a questão familiar, porque eu acho que eles são nossos primeiros relacionamentos. Antes de estarmos com os maridos, com seja lá quem for, certeza. Os nossos funcionários acabam estando com nós mais tempo ainda. Então, eu entendi dentro dessa fusão aí que eu não conseguia mais abrir mão de nenhuma coisa e nem de uma outra, mas que eu precisava conciliar. E aí eu venho vivendo essa fusão aí, então já fazem alguns anos. É uma rotina um pouco puxada, mas acho que tu conseguiu atrelar
Exato. assim, os teus dois amores, digamos assim, numa única atuação, né? O que eu entendi, Rosana, que hoje essa sexualidade que eu falei pra você, ela tem a ver realmente com o prazer. E pra mim é um prazer gigantesco estar na transportadora. Os dias que eu preciso ir pra transportadora me levam a um tipo de prazer que pra mim não tem valor. Por quê? Porque é uma coisa que tá no meu sangue, tá na minha raiz, porque antes de ser da transportadora, eu venho do transporte, porque meu pai foi motorista. Então, o caminhão tá nas minhas veias, corre ali. E do mesmo jeito, os dias que eu tenho atendimento em consultório ou palestras, acontece o quê? É um outro prazer totalmente diferente, com uma outra linha, porque eu sei que as pessoas que vão estar lá comigo são realmente pessoas que precisam ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então, são prazeres... São realizações, né? Duas grandes realizações, com certeza. E eu digo que muitas pessoas falam que tu só pode se dedicar a uma coisa, né? Se tu quer ser bom, tu só faz uma coisa. E, na verdade, eu acho que a gente precisa quebrar um pouco desse tabu, digamos assim, que a gente pode ter vários prazeres, a gente pode conciliar várias profissões, quantas pessoas gerem vários negócios, né? Exato. Eu sempre falo que, pra mim, isso tem a ver com consentir e com permitir. O quanto eu me permito me dedicar tanto para alguma coisa que se torne extasiante e o quanto eu me permito enxergar que aquilo se tornou extasiante para mim. Então, eu acho que o permitir, ele tem a ver com você entender o que é excesso, então trabalhar demais, ser cansado demais, e o que não é, e o que é prazeroso. Então, hoje, eu me permito viver o prazer. Então, tudo que eu faço, pra mim, tem que ser prazeroso. E eu sempre falo, mais uma vez, o prazer não o prazer sexual, o prazer de viver, o prazer de sentir, a ampliação do prazer que eu preciso ter para estar de bem com todo mundo ao meu redor. E como é que tu entende, assim, essa importância da tua profissão, né? Hoje na sociedade, nos casamentos, nos relacionamentos, dentro de uma empresa? Então, hoje a minha profissão eu considero como uma das mais importantes dentro da sociedade, porque nós trabalhamos relacionamentos e não relacionamentos amorosos apenas. Nós trabalhamos todos os tipos de profissionais, de empatia, enfim, vários tipos de relacionamentos, que são os relacionamentos que a gente vive hoje em dia. Se tu para e analisa quantos relacionamentos você tem ao teu redor, no mínimo familiar, de trabalho, de amizade, né, a paquera, o crush, né, tem tudo isso. Então, assim, o quanto que você se dedica a isso também tem a ver com um pouquinho do que você sente, né, do que você vive. E eu acho que com uma rotina corrida a gente só não percebe, né? Não porque percebe, todas as pessoas têm. E aí, quando eu volto a falar, por exemplo, dessa questão da importância da minha profissão, hoje, se para e pensa comigo. Como eu falei, quantos relacionamentos nós temos, né? E como lidar com esses relacionamentos? Todos de forma bem diferente, né? Exato. E assim, se tem dia que eu olho no espelho e eu não gosto de mim mesma. Imagina como que eu vou chegar no meu trabalho e gostar do outro. Como lidar com isso? Então, o meu trabalho hoje em dia, dentro da linha da sexualidade, ele faz as pessoas entenderem que eu posso ter os meus problemas, que todos temos os nossos problemas, mas como lidar com aquilo e como tratar o outro, talvez seja o principal pra gente entender. Eu acho que também tem um viés de amadurecimento aí, né? Exato. De olhar pro relacionamento com outros olhos, de ver aquilo talvez como um problema e detectar a solução que tem em cima disso, né? Exato. E entender que todo mundo tem, né? Que todo mundo tem esses relacionamentos, esses problemas. Que todos têm problema, a maioria das vezes. Exato. Mas assim, como entender o problema do outro? E aí, por exemplo, quando eu falo dentro de um relacionamento amoroso, pensa comigo. A Rosana tem um relacionamento externo de namoro com uma outra pessoa, um relacionamento conjugal, alguma coisa assim. E ela brigou com ele na noite anterior. Aquela briga incomodou tanto ela, no dia seguinte ela vai trabalhar como? Mal-humorada, estressada, levando para as pessoas em outras áreas, que né? estão ali a mesma dose de mau humor e de energia negativa que ela está lidando. Então, quando a gente entende o quanto que lidar consigo mesmo e entender a si mesmo é muito mais valioso do que tentar julgar o outro, tudo vale a pena. E esse é o meu trabalho, né, dentro do mundo da sexualidade. E aí tu teve uma experiência muito legal recentemente, que foi o Web Summit Lisboa, é isso? Lisboa, Conta pra nós aí como é que foi essa experiência internacional. Nossa, e foi incrível. O Web Summit Lisboa é o maior evento de marketing e empreendedorismo e tecnologia do mundo, né? Esse ano estivemos próximos de 100 mil pessoas, muito voltada a startups e grandes empresas nacionais, onde tem Meta, Google, enfim, as grandes do mercado da tecnologia.
E eu fui agraciada, né, em receber um convite para estar lá entre a comitiva nacional do Sebrae Mulher. Então, estávamos em 10 mulheres brasileiras, no meio de um universo praticamente todo masculino. É um orgulho chapecoense aí, né? Um orgulho chapecoense, até porque bem poucas aqui da nossa região, o restante todo mundo do litoral, enfim, né? Um pouco mais centralizado nas grandes regiões. E o que aconteceu? Estive entre essas 10 mulheres, ficamos agora 15 dias mais ou menos viajando, fizemos uma missão internacional onde a gente girou grande parte de Portugal, conhecendo mulheres empreendedoras, isso antes do Web Summit. Então, grandes cases de sucesso de Portugal, todos mulheres. E conhecemos uma região que a gente chama de a região das Beiras, aonde a gente tem a presidenta, que eles chamam, que é a presidente, como se fosse a prefeita, são mulheres, todas mulheres. Saindo disso, a gente vai para o Web Summit, então, que eu estava falando ali, que é o maior evento que a gente tem dentro do mundo e que, para mim, trouxe, assim, uma coisa que a inteligência artificial veio com tudo, que ela não veio para fazer a diferença, né? Veio para fazer a diferença e ela não é mais uma ferramenta, ela é uma pessoa que está ali junto com você e que você não vai mais se desligar dela. E aí aquilo que a gente falou, né, Rô? Pensa comigo. Se é difícil eu gerar empatia com um ser humano, que a gente estava falando ali. Imagina como você gerir um relacionamento com a inteligência artificial. Que é abstrato, que tá né? ali, abstrata, mas tá ali, né? E sabendo tudo, te colocando à prova, te testando. Como que vai ser isso? Então, assim, trouxe pra mim um pensar um pouco diferente nessa questão dos relacionamentos, sabe? Foi um grande presente, assim, experiências incríveis. Fechei grandes negócios e parcerias, inclusive com um grupo de noruegueses, onde a gente vai trabalhar empatia dentro de um grupo de bancários. Com os CEOs. Nossa, que legal. Que projeto. É um projeto incrível, assim, que foi um presente. Por quê? Porque o meu título lá era sexóloga. E todo mundo ficava se questionando o que é que eu estava fazendo lá. E, na verdade, o maior processo que eu tive lá dentro foi levar relacionamento dentro das instituições. E foi isso que eu fiz. E pra gente entender o quanto o título de sexóloga, ele não é só aquilo que eu falei, ele não é o sexo. Ele é o que eu gero, ele é o que eu levo pro universo. E como isso pode ser aplicável num âmbito completamente diferente, né? Exatamente. E assim, essa pessoa que nesse projeto, quando entrou, por exemplo, quem me contratou, ele é da missão da Noruega. Ele é um advogado responsável pela missão das Forças Armadas que estava lá, e ele responde por um grupo de banqueiros, né? E que eles não conseguem gerar empatia entre os CEOs dessas grandes unidades. Então a gente tá falando aí de um projeto importante entre pessoas, né, de extremo alto nível. Importante, E esse projeto veio pelo conhecimento, pela indicação de uma pessoa que estava com nós. Ela é CEO da Hering, o nome dela é Amélia, ela é aqui de Blumenau, e a Amélia me apresentou essa pessoa. E através dela é que tudo isso aconteceu, e como a gente fala, né, não acreditando, mas aconteceu. E aí, às vezes você precisa também ser colocada à prova, né, do quanto você tem valor, do quanto a gente se valoriza também, que às vezes a gente não acredita. Mas foi incrível, sabe? Uma coisa assim fora do comum. E o fato de você estar lidando com homens, né? Que talvez esse seja o maior tabu de todos, né? Como uma tem um pouco mais de dificuldade de reconhecer a importância, né? Exato. Mas aí você percebe o quanto esse nicho é carente. Porque provavelmente é aquilo que a gente falou, são homens que têm o quê? Relacionamentos pessoais, familiares e profissionais também. E se eles não conseguem gerar empatia entre o grupo profissional, você acha que eles têm empatia em outros relacionamentos da vida? Não. Então, automaticamente, a gente vai estar fazendo uma grande melhora em outros aspectos da vida, exato, né? Exato, da vida deles, sabe? E como é que foi pra você, Tamara, profissional, mãe, esse reconhecimento internacional, assim, que filme passa na tua cabeça? Então, aí é um filme, né? Eu sempre falo que no começo foi bem impactante, assim, porque quando vem a notícia meio que você não entende que é você, né? Mais uma vez você se questiona, será que sou eu? Será que eu sou merecedora disso tudo, né? Às vezes a gente tem que olhar no espelho e dizer, sim, eu sou, né? Mas foi um reconhecimento incrível, primeiro por 2 motivos, né, Rô?
a gente está aqui, querendo ou não, no interior do estado, distante da capital, onde a gente vive uma região, culturas diferentes. Então, aí já te causa um pouco de medo. Então, já te causa uma grande satisfação em você saber que tá lá entre elas, né? E a questão 2 é você ficar fora, deixar a família, né? Deixar amigos, deixar várias coisas que acontecem enquanto você se dedica a outras coisas. São importantes, né? Que são importantes, que têm valor. Porque, mais uma vez, são os relacionamentos que você gera. Então, mas é a tua missão, né? É a minha missão, eu não podia desistir. Tô aí depois de quase 20 dias fora, mas com certeza com um desejo que estava de acontecer uma missão cumprida. Hoje eu tenho certeza que eu cumpri ela com êxito. Trago para Chapecó grandes projetos, não só para mim, mas para a região toda, assim, e principalmente uma satisfação para mim e para minha família, de orgulho, né? Porque como eu postei ontem, eu tenho orgulho de ser quem sou, né? Coisa linda, né? E eu acho importante a gente dizer que a ideia do podcast é bem essa, como a gente falou, né? É de que pessoas se conectam com pessoas. A Tamara aí tem uma história linda, tem projetos gigantes, e só pelo fato de a gente estar no interior, né, do estado, não significa que a nossa região não tem um potencial gigante, não é? Muito pelo contrário. Inclusive, para minha grata surpresa, porque eu não tinha conhecimento, muitos dos líderes que estavam com nós na missão são chapecoenses. Que eu não os conhecia, porque foram embora de Chapecó, hoje moram na capital, enfim, mas são chapecoenses. Então, assim, pra gente ver como a gente não tem nada, não deixa nada a desejar da capital pro oeste, mesmo que temos essa distância, hoje, pra mim, eu venho com a certeza de que nós não somos nada menos do que ninguém. Somos exatamente quem está na capital, no oeste, leste, seja lá onde for. Grandes regiões do país, né? Exato. E com uma grande vantagem, né? Que, além de tudo, somos uma região estritamente rica, né, Rô? Rica de pessoas inteligentes, pessoas trabalhadoras, que eu digo que é uma região de sucesso, né? Exato. De pessoas batalhadoras. De gente que luta todos os dias, mas que traz resultado. Sim, é verdade. Né? E o maior exemplo são vocês, né? A própria Niju. Olha o histórico de vocês, olha a história da Niju, né? Começa... Olha a história de vida que teu pai tem, que a tua mãe tem, e vem, olha no que vocês se transformaram. E como é que foi pra você? Contei agora que a gente entrou no ramo do transporte, trabalhou durante vários anos, né? Dentro de uma transportadora, então conta aí um pouquinho dessa experiência mais específica. Sim, então, a gente vem do ramo de cargas fracionadas, né? Onde a gente trabalha com todo tipo de mercadoria, desde que não seja frigorificada. Pequenos volumes, químico, a gente se enquadra em grandes setores. E dentro do ramo do transporte é sempre muitos homens, aquilo que a gente estava falando, né? Normalmente a mulher no ramo do transporte, ela acaba ficando mais no setor administrativo. Dificilmente você tem mulheres dentro. Hoje até ainda tem um pouco mais, mas alguns anos atrás não era assim. E desde que eu fui para a empresa, para a Sanotel Transportes, eu sempre tive uma missão de levar mais mulheres. Eu sou uma mulher que carrega mulheres comigo, aonde eu vou, eu amo. E então foi uma missão árdua, porque a gente não tinha profissionais que queriam ir lá para o depósito, fazer a conferência. Essas mulheres queriam ir para o administrativo, queriam ficar na limpeza, queriam fazer coisas que elas achavam que eram para elas. E desde o começo, eu sempre... Só entendia que era capaz disso, né? Exato. A mente delas estava focada naquilo. Então, eu sempre busquei mulheres para estar próximas de mim. E hoje, eu posso dizer que eu tenho na transportadora uma gerente mulher treinada por mim. A gerente geral da nossa empresa é uma pessoa que começou como telefonista na empresa. Que legal. E hoje ela é a pessoa que gerencia, ela tá... Viu como é possível ter cargos em ascensão, né? Exato, basta a pessoa querer. Planos de carreira, né? Todo um projeto que a gente tem e acreditar no ser humano. Eu acho que o acreditar no ser humano, às vezes, tem mais valor do que um diploma. Com certeza, é a prática, né? Exato, a prática. Então, dentro do ramo do transporte, isso pra mim é muito nítido. A ascensão que as mulheres têm hoje, provavelmente vocês têm mulheres trabalhando dentro da linha de produção também. Sim. Né? Então, o quanto que isso evoluiu, né? Na nossa época lá atrás, quando eu falo na minha época lá atrás, mas realmente nós não tínhamos muitas mulheres. Hoje já é uma coisa mais comum. Mas o transporte é uma coisa que realmente lhe cativa a gente, né? Que eu sempre falo. Viciante, né? Exato. É uma paixão. Que é uma paixão, né? Eu ouso dizer que quem viveu o transporte, dificilmente ele se perde, né? Em algum momento da vida dele. E é uma coisa que nem mesmo tu disse, tu já não conseguiu largar, né? Eu acho que ninguém que tá nesse ramo consegue se desvencilhar. Muito pelo contrário, né? Às vezes a pessoa vai para outros rumos e acaba voltando
porque não se achou no outro, se achou no transporte. É verdade. Então, a Tamara aí como mais uma história de sucesso, que é a nossa ideia aqui do podcast, é trazer histórias de sucesso da nossa região, mais uma vez aí comprovando que pessoas se conectam com pessoas. Então, é uma profissional que eu admiro muito, é mãe, é esposa, a gente, né, como mulher, carrega aí diversas atribuições, vamos dizer assim, Com né? certeza. Então, eu sou muito grata por tu nos deixar aqui um pouquinho da tua história. Sei que ainda temos pauta para muitas outras conversas, né? Então, fica aqui o meu muito obrigada, desejo sucesso e te parabenizo por esse trabalho tão importante, por incentivar que mulheres, né, entrem no mercado de trabalho, façam o que gostam, né? Eu acho que também isso é muito importante. Eu acho que, primeiro, eu que tenho que te parabenizar por ser essa mulher incrível, por ter essa atitude Obrigada. incrível que você teve, essa ideia de estar com esse podcast aqui, empoderando as pessoas e falando dessas pequenas empresas que começaram pequenas e que hoje são grandes, mas com cases que realmente fazem parte da nossa vida, né? Mas que você, como uma menina mulher ainda em processo, está aqui liderando lindamente. Então, Muito obrigada. sabe que você tem todo o meu respeito, que você se mantenha nessa caminhada linda. Com Muito certeza obrigada. o sucesso ainda está por vir mais do que ele já está acontecendo. Então, eu é quem agradeço pelo convite, por estar aqui, e conte comigo. Com certeza, tenho certeza absoluta que a Tamara incentiva e vai continuar incentivando mulheres, né? Mulheres e todos esses relacionamentos que são importantes, né? Às vezes a gente só fala de trabalho, e a gente esquece que dentro do trabalho a gente também tem essas questões de relacionamento e Exato, desafios, né, a pessoais. tal dos nossos relacionamentos internos, né? Porque normalmente eles são mais nossos com o nosso colega de trabalho do que com o nosso familiar, né? É verdade. Então eu agradeço, Tamara, tenho certeza que aí ficou uma sementinha plantada da importância do trabalho dela. Tenho ainda desejo que ela mostre mais isso para nós em próximos episódios. E fica aqui o meu muito obrigada e até o próximo episódio do NijuCast. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal te achar. Sim, então, estou no Instagram através do Tamara Sexóloga, @TamaraSexóloga, e no YouTube através do Tamara Sexóloga também. Então bora lá seguir, segue também o @niju.câmara, se inscreva no canal e fique ligadinho nos próximos episódios do podcast.